Olá, na nossa aula de hoje, na nossa disciplina Química Inorgânica, nós vamos falar dos compostos de metais alcalinos, terrosos e aplicações. Os metais alcalinos terrosos são esses aqui que nós estamos mostrando, né? O berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário e rádio, né? E são metais que reagem facilmente, né? Com água, com oxigênio, por exemplo, né? Mas ele tem algumas características bastante interessantes, por exemplo, para formar ligas. A liga do berílio com o cobre, por exemplo, é bastante resistente à corrosão de água salgada. Isso permite, por exemplo, né, esse tipo de liga ser usado em cabos, né, a serem usados na prospecção de petróleo, como, por exemplo, aqui no Brasil faz a Petrobras, que tem a prospecção do petróleo no mar, né? Então, é interessante ter algumas ligas que possam não sofrer corrosão pela água salgada. E esse tipo de liga é também usado na produção de ferramentas que possam evitar faísca. Isso por quê? Porque quando nós temos numa indústria, por exemplo, né, em que tem algumas maquinaria, né, para a sua utilização na produção de qualquer produto inflamável, então é desejável que o material do qual é constituído essa máquina seja de um produto que não produza faísca, porque, obviamente, se produzir faísca, nós temos um produto inflamável e isso vai causar, por exemplo, incêndio. Um outro aspecto das ligas envolvendo metais alcalinos terrosos é que elas são leves, né? E o magnésio, por exemplo, é um metal bastante abundante e é leve. Então, a formação de ligas contendo esse elemento, né, por exemplo, com alumínio ou com zinco, é bastante utilizado na fabricação de carros e aviões, né? Isso graças a ser uma liga resistente e leve, né? E o magnésio pode também formar ligas com os elementos terra rara que resistem a altas temperaturas. Isso é interessante quando a gente pensa em produção de engrenagens. Se nós temos uma máquina, por exemplo, que a engrenagem gera uma alta temperatura, né, então precisa, para não haver deformação dessa engrenagem, uma liga ou um material que seja resistente a essa temperatura. Então, aqui novamente o magnésio junto com terra rara forma ligas com esta propriedade. Os compostos de metais alcalinos terrosos, né, eles têm aplicações bastante interessantes. Vejamos, por exemplo, o óxido de berílio, que tem seu ponto de fusão da ordem de 2.600 graus Celsius, como também o óxido de magnésio, que tem um ponto de fusão aí quase 3.000 graus Celsius, né? Isso permite o uso desses óxidos na fabricação de tijolos refratários, que são utilizados para a produção de fornos elétricos e de cadinhos que possam ser usados a altas temperaturas. O cadinho são os tipos, né, de copo, né, de materiais, né, por exemplo, de óxido de berílio, óxido de magnésio, em que ele pode ser colocado a alta temperatura sem se fundir. Isso, às vezes, você quer usar esse cadinho, por exemplo, para fundir um metal como aqueles que nós falamos em aulas passadas, como o sódio, né, ou como o potássio, ou qualquer coisa que o valha, né? Então, é interessante que você tenha um material que resista a essas altas temperaturas. O óxido de magnésio, por suas características, ele é também muito utilizado na produção de cimento, né? Embora em pequena quantidade, no cimento Portland, por exemplo, que 60% a 70% é de óxido de cálcio, uma quantidade aí da ordem de 20% é de óxido de silício, do óxido de alumínio da ordem de 2 a 9%, o óxido de ferro é de 1 a 6%, mas uma pequena quantidade é de óxido de magnésio, que dá características especiais a esse cimento. Se a gente imaginar que o cimento é usado, né, na construção civil em grande escala, a gente imagina a quantidade aí que se usa
desses óxidos, inclusive do próprio óxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, ele é muito familiar a nós, né? Porque ele dispersa em água uma concentração aí da ordem de 7%, ele forma o nosso leite de magnésia, né? Que serve como antiácido, combatendo a acidez estomacal e como laxante. Dependendo da quantidade que você usa, né, que você ingere do leite de magnésia, que é o próprio hidróxido de magnésio, você vai ter aí efeitos diversos, que pode ser um laxante ou simplesmente para combater a azia. Esse hidróxido de magnésio, ele é simplesmente usado por uma reação do magnésio com água. E isso aqui é uma reação também de oxirredução, onde o magnésio vai de 0 a 2, né, e o hidrogênio é reduzido. Aqui é um outro produto bastante familiar nosso, que é o que nós chamamos de cal-viva, ou seja, o óxido de cálcio. É bastante usado na indústria de vidro. É usado também na indústria de papel e celulose para regenerar a soda cáustica e para branquear as polpas de papel. Lembro que a soda cáustica é o hidróxido de sódio. Se a gente usar o óxido de cálcio no meio em que vai ser produzido o hidróxido de cálcio, esse hidróxido pode regenerar aquele hidróxido da soda cáustica que é usado no processo do branqueamento do papel, né? Na metalurgia, o óxido de cálcio é bastante utilizado porque, se nós pensarmos, né, num minério de ferro, esse minério ele contém, por exemplo, né, areia, que é o óxido de silício, contém o óxido de alumínio e o óxido de fósforo como impureza. Nessas reações, nós estamos vendo aqui, né, que ele consome, o óxido de cálcio consome essas impurezas, formando esses produtos que no meio em que está sendo efetuado o processo de purificação do ferro na metalurgia, eles são líquidos, isso pode ser separado então do que resta do ferro. Isso é chamado de escória, que é retirado e usado para outro objetivo. Pode ser aí como parte do asfalto, por exemplo, ou coisa que o valha, né? Mas vejam que é também bastante utilizado, uma vez que a metalurgia de ferro no Brasil é bastante difundida. Na indústria alimentícia, o óxido de cálcio também é bastante utilizado. Isso para a remoção dos compostos fosfáticos, né, e também compostos orgânicos, e no próprio clareamento do açúcar, né? E, às vezes, né, nós compramos uma compota de, por exemplo, doce de abóbora, né, e ela tem esse pedaço de abóbora, né, vem assim como cristalizado. Isso é porque tem uma superfície de óxido de cálcio, né, nesses doces, né? Então dá essa consistência assim um tanto quanto crocante nesses alimentos, né? Isso torna algo mais atrativo, né? O cloreto de cálcio é um ingrediente útil para a indústria alimentícia na fabricação de queijo, permitindo melhor rendimento e eficiência na coagulação do leite, né? Então veja novamente que um sal muito simples de cálcio, bastante abundante, é usado para produzir alimento. Bem, o óxido de cálcio, né, é também usado para a produção do acetileno e da cianamida de cálcio, que é usado na fabricação da ureia, que está aqui, e da tiureia, né? O acetileno, ele pode ser usado a partir do óxido de cálcio, reagindo com o coque, por exemplo, o carbono, né? Isso vai produzir o carbeto de cálcio, né, e o monóxido de carbono. O carbeto de cálcio, por sua vez, vai reagir com a água, né, produzindo o hidróxido de cálcio e o acetileno. O acetileno é um gás bastante energético e que ele é usado nos maçaricos, isso para aumentar a temperatura da chama desse maçarico, que é usado para soldas, por exemplo, a alta temperatura, para cortar vidros, ou seja, na fabricação de vidro, e o acetileno é bastante utilizado nesses processos, né? O carbeto de cálcio, né, que nós obtivemos nesse processo aqui,
ele pode reagir, né, com o nitrogênio, formando então a cianamida de cálcio. A cianamida vai reagir com água, formando então a amônia, que é um produto bastante utilizado na indústria, inclusive de fertilizante, né? E a cianamida de cálcio vai reagir com ácido sulfúrico, produzir então a cianamida, que vai ser usada em outros processos industriais, e o correspondente sulfato de cálcio. Então vejam, né, que o óxido de cálcio ele é bastante abundante e bastante utilizado na indústria. O hidróxido de cálcio, que é o que nós chamamos de cal hidratada, é usado abundantemente na construção civil como componente no preparo de argamassa. A argamassa nada mais é, que é o que nós usamos comumente como massa, que é utilizado no assentamento de tijolos, por exemplo, de ladrilho, né? Então é bastante utilizado na nossa construção civil. Esse hidróxido de cálcio é também bastante usado no preparo de tintas alcalinas, né? Alcalina vem porque isso aqui é do hidróxido de cálcio com um metal, que é um metal alcalino, né? Isso é para produzir tintas brancas, né? De coloração branca. Isso é utilizado, né, para a pintura, né, porque ele confere a essa tinta propriedades fungicidas e bactericidas. Obviamente, isso é desejável porque fornece um ambiente agradável para a nossa saúde e com conforto, né? Então, é uma outra aplicação de um composto contendo um metal alcalino terroso, né? Aqui nós vemos, né, que o cálcio 2, né, é usado também para a remoção de íons da água dura, né? A água dura é o quê? É a água que contém cálcio, né, e magnésio principalmente. Essa água não é adequada para vários usos, inclusive para lavar roupa, porque diminui a espuma que possa formar o sabão com essa água dura, né? O bicarbonato de cálcio, né, é usado diretamente para o ajuste do pH do solo na agricultura, né? O bicarbonato de cálcio, né, ele pode reagir, né, com o hidróxido de cálcio, formando então aqui o carbonato de cálcio, né? E água, né? Nós sabemos, né, que o carbonato de cálcio também é usado na produção de pasta de dente para dar um caráter de abrasivo nessa pasta de dente, né? O sulfato de cálcio, que é a gipsita, né, é o nosso gesso que nós usamos aí para a construção civil, usamos para moldar peças de várias funções, né? Peça de carro, peça de arquitetura, né? Então é bastante utilizado, inclusive para até próprio gesso para consertar aí braço quebrado, perna quebrada, etc. Bem, os elementos mais pesados, né, eles podem formar, por exemplo, né, nitratos, né, como o nitrato de estrôncio, né, que é bastante usado em shows pirotécnicos, que produz uma chama vermelha, né? Já o nitrato de bário, ele também é usado em shows pirotécnicos, mas nesse caso, ele produz uma chama verde. Então, vejam que cada elemento em si, ele pode formar uma chama com coloração diversificada. E o carbonato de estrôncio, né, e o óxido de estrôncio, eles são usados na indústria açucareira, né, no refino do açúcar, né? O sulfato de bário, ele é usado na medicina como agente, né, de contraste radiológico. Isso, lembramos, né, que ele é preparado na forma de suspensão aquosa e pode ser administrado por via oral. Esse sulfato de bário, ele é muito pouco solúvel em água, praticamente não é solúvel, por isso que ele é usado na suspensão.
Aqui eu queria lembrar, e alertar inclusive, né, lembrar do caso Celobar, que isso ocorreu em 2003, né, em que várias pessoas usaram esse sulfato de bário para fins farmacêuticos, né, e acabaram tendo sérios problemas de saúde, né. Várias pessoas, né, morreram, fala-se em 20, né, após a ingestão desse Celobar. Por quê? Né, porque provavelmente, isso é o que falava-se na ocasião, né, em que esse sulfato de bário poderia estar sendo usado de forma impura. Ou seja, o bário, né, se nós tivermos, por exemplo, outros sais de bário, como carbonato, que foi o que se falou na época, né, como impureza do sulfato de bário, esse carbonato de bário ele é solúvel no pH do organismo e o bário é extremamente tóxico quando na forma catiônica. Então, né, vocês vão encontrar, né, nesse material de apoio, que é um artigo de Química Nova que alerta para esse problema e discute um pouco sobre o ocorrido na ocasião. Então, fica aqui o alerta, né, que quando tratamos principalmente de produto químico para ser usado na medicina, temos que ter muita certeza de que estamos usando um produto de fato puro, porque, caso contrário, poderemos ter consequências indesejáveis levando até a morte.